Em São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas sancionou um novo salário mínimo para o estado. A Letícia Miyamoto traz os detalhes para a gente ao vivo. Letícia, boa noite a você. Esse novo salário mínimo em São Paulo é maior do que o proposto nacionalmente, né? Oi, Lívia. É sim, o governador Tarcísio de Freitas sancionou um salário mínimo de R$ 1.550 para o estado. Boa noite para você e para todos que nos acompanham aqui no Jornal Jovem Pan. Esse projeto foi apresentado pelo governo e aprovado pelos deputados ainda na primeira quinzena do mês. Antes, a faixa mais baixa de salário mínimo era de R$ 1.284, enquanto a mais alta era de R$ 1.306. A partir desta nova lei, as faixas são unificadas e o reajuste equivale então a um aumento de 20,7% para a primeira faixa e de 18,7% para a segunda. Esse reajuste também, inclusive, é maior do que a inflação acumulada nos últimos 12 meses, que foi de 4,65%. O governador Tarcísio de Freitas comentou, inclusive, sobre as expectativas para os próximos anos. Vamos acompanhar. O que eu quero dizer para vocês é que é o primeiro passo. Nós não vamos passar um ano aqui em São Paulo sem ter um aumento real do salário mínimo, sem ter um aumento do mínimo acima da inflação. Então, o que aconteceu vai acontecer todos os anos. Todos os anos nós vamos ter uma recuperação no poder de compra. Então, isso é importante. O reajuste passa a vigorar no estado de São Paulo a partir do dia 1º de junho. Mas ainda no dia 30 de abril, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele anunciou um aumento do salário mínimo de 8,9%. Esse reajuste que vale para o território nacional. O valor, então, passou a ser de R$ 1.320 e já está em vigor. Lívia. Obrigada pelas informações. Letícia Miyamoto, um bom trabalho para você e até já. Nelson Kobayashi, mais análises jurídicas agora envolvendo essa definição. Nesse caso, a gente trouxe a notícia do salário mínimo definido para o estado de São Paulo, um valor de R$ 1.550, um anúncio que foi feito pelo Tarcísio de Freitas, governador. Era um projeto de lei, passou pela aprovação dos deputados estaduais aqui de São Paulo e, enfim, será implementado. Isso é possível, né? Os estados têm a prerrogativa de definirem, conforme suas próprias realidades, os próprios salários mínimos, embora o governo federal já tenha definido um salário a partir agora do dia 1º de maio de R$ 1.320. Queria saber como funcionam essas questões jurídicas para a definição desses salários e se pode haver algum tipo de impacto político, tanto para um, que seria positivo, como para outro também, já que a gente está falando de um líder de direita e de um presidente de esquerda, pelo menos na teoria antagônicos, e esse líder de direita propõe um salário para o Estado maior do que esse líder nacional. Se isso pode trazer algum impacto político, embora isso seja histórico, né? Em São Paulo, esses salários mínimos costumam ser maiores. Isso pode gerar um grande impacto político a depender da propaganda, de o quanto isso vai ser trabalhado politicamente, né? Mas em relação à possibilidade jurídica, os estados têm essa prerrogativa de estabelecer no âmbito territorial de seu estado um salário mínimo diferente daquele nacional, mas com o limite de que seja maior do que o salário mínimo nacional. Só tem um detalhe muito importante, esse salário mínimo estadual ele não vale para todas as categorias, ele só vale para aquelas categorias que não há convenção coletiva de trabalho, por exemplo, entre sindicatos patronais e de empregados. Então é para algumas classes de trabalhadores, como por exemplo cabeleireiros, motoboys, serventes de pedreiro, geralmente na prestação dos serviços. Então não é um salário mínimo estadual que impacte muito na vida de todos os cidadãos, mas em boa parcela dos cidadãos. Então eu acredito que se o governador de São Paulo trabalhar bem politicamente no marketing, esse salário mínimo estadual que é muito maior do que o salário mínimo nacional, ele vai conseguir colher frutos, porque este era um discurso de campanha do presidente Lula, de aumentar o salário mínimo nacional.